Quero convidar você a abrir comigo em Hebreus, capítulo 1. Vamos ter ceia hoje ainda. Hebreus, capítulo 1. Essa semana será a última semana de matrículas na escola, para as aulas da terça-feira da semana que vem. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Abra comigo, Hebreus no capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Antes de lermos, olha para mim. Deus quer nos ensinar nessa noite a partir de hoje, andarmos sustentados pela fé. Olha para o teu vizinho e diz assim: você, a partir de hoje, meu irmão, será sustentado só pela sua fé. Olha para ele ainda e diz assim: você não vai se sustentar, é a fé que vai te sustentar. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 4. A palavra diz assim: havendo Deus outrora falado, diga falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Olha que coisa linda. O nosso Deus é um Deus que fala muitas vezes e de muitas maneiras. Aí ele diz aos pais pelos profetas: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Estou um pouco rouco, mas vou pregar. Pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando, diga sustentando, todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, pela palavra do seu poder. Até aí. Queridos, no dia que você nasceu de novo, você recebeu a fé como um presente. No dia que você nasceu de novo, aconteceu o maior milagre. Qual, pastor? Você recebeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. No dia que você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. E o seu espírito passou a ter a mesma sintonia do Espírito Santo. E você passou a ter o privilégio de poder ouvir a Deus. Queridos, a religião não ensina o homem a ouvir a Deus. Pessoas caminham em anos por denominações e não têm ainda o discernimento da voz de Deus. Tem pessoas que dizem que tem anos que seguem Jesus, mas ainda não sabem discernir a voz de Deus, a voz do diabo, a voz da alma, a voz do homem, e aquilo se torna uma confusão dentro dele. Mas glória a Deus que nesse lugar Deus tem levantado um povo para andar no Espírito. E andar no Espírito nada mais é do que você andar em uma palavra que Deus te deu. Vou dizer de novo: andar no Espírito é andar em uma palavra que Deus te deu. Você não veio nessa noite, nesse lugar, por acaso. Eu sei que muitos de vocês, se não todos, são pessoas que já receberam palavras de Deus para muitas áreas na sua vida. Queridos, e quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós muitas vezes
própria prática da religião não nos ensinou a priorizar a voz de Deus. A gente ouvia Deus numa palavra, ouvia Deus na oração, no testemunho interior, na intimidade, por alguém, e a gente nunca deu crédito ao falar de Deus. Mas nesse lugar, queridos, nós somos um povo que Deus chamou para não dar um passo se não for com uma palavra de Deus. E Deus quer nos ensinar a nós nos sustentarmos na palavra que Deus nos deu. Perceba que o autor aos Hebreus, ele diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra. A partir de hoje, até hoje, talvez você aprendeu um evangelho que você se sustentava nas suas forças, se sustentava na sua capacidade, no seu intelecto, na razão. Mas Deus diz para você que a partir de hoje Ele quer que você se sustente em uma única coisa: na palavra que Ele te deu. E você a partir de hoje se moverá apenas com essa palavra que Deus te deu. Eu sei que talvez ainda você não está entendendo o que eu quero dizer, mas vai comigo agora para 1 Reis. 1 Reis, eu vou te mostrar um texto que o Espírito Santo vai descortinar o teu entendimento agora. 1 Reis, capítulo 17. Abre comigo, 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Versículo 2, 1 Reis 17, versículo 2. O texto diz assim: se você está sem Bíblia, dá uma olhada de lado quem está com a Bíblia, mas leia, por favor. Veio a palavra do Senhor, dizendo... Quem foi que falou aí, queridos? Senhor. Quem falou? Senhor. Senhor. O texto que nós lemos agora há pouco começa dizendo que Deus, Ele fala de muitas maneiras e muitas vezes. O Senhor falou e disse para Elias, Ele diz assim: retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira do Jordão. Versículo 4, ele diz: lá beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Até aí por enquanto, queridos, até aí por enquanto. Eu vou aos poucos. Nós temos que aprender, queridos, que o melhor lugar para ouvir a Deus é na intimidade com Ele. Nós andamos no passado em uma lei que nos ensinou assim: você quer ouvir a Deus? Vai atrás do profeta, vai atrás da profeta, vai procurar fulano, vai procurar o irmão da revelação, vai procurar a irmã tal, o pastor, a pastora, o pastor, o profeta, sei lá quem. E a religião nos ensinou a ouvir o homem. E muitos de nós aprendemos a andar sustentados no que o homem disse para nós. Mas no antigo, isso era uma prática da lei. No Antigo Testamento, quando o homem queria ouvir a Deus, ele procurava o profeta. Você não está mais na lei. Vou dizer de novo, você não está mais na lei. Vou dizer de novo, você não está mais na lei. Você está na graça. Você está na nova aliança. E nesse tempo que estamos, a voz clama, não dizendo procura o profeta, a voz clama: entra no teu quarto. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve, ele te recompensará. Então hoje, querido, você não depende do homem para ouvir a Deus. Você não está mais na lei onde Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Não é mais assim.
E muitos de nós, em muitos anos de evangelho, no passado, nós confessamos Jesus e seguíamos a Moisés. Confessamos Jesus e carregávamos 2 tábuas de lei nas costas. Mas Jesus hoje ele está escrevendo um novo tempo na sua vida. E ele diz: querido, até hoje a tua vida não mudou porque você aprendeu a ouvir o homem. Quando você aprender a ouvir a minha voz, tudo vai mudar. Sabe por que você está como está hoje? Desanimado, triste, decepcionado com a religião, sei lá com o que for, com o homem, com sei lá com o que. Sabe por que você está assim? Porque você andou na palavra do homem, porque você confiou na palavra do homem, porque você só ouviu o homem. Porque eu quero dizer a você, querido, que quando você entra no seu quarto para ter intimidade com Deus, ah, pastor, mas eu não tenho tempo de me trancar no quarto, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Queridos, nessa visão de vida no Espírito, o Espírito Santo tem aberto o nosso entendimento. Mateus 6,6 não fala de quarto, 4 paredes. Você tem um quarto dentro do seu espírito. Você pode estar dirigindo e entrar no quarto e começar a orar no Espírito, e começar a ter uma intimidade com Deus, a orar em línguas. E naquele momento, a palavra de Deus diz: quem ora em línguas não fala a homens, fala a Deus. E o nosso problema não foi resolvido ainda, porque a gente só falava com o homem. E hoje Deus está tirando de mim e de você a dependência do homem. Você não andará mais sustentado no homem, você andará sustentado em uma palavra de Deus. E a intimidade com Deus, o quarto, que é dentro do seu espírito, que você pode estar cozinhando e entrar no quarto, você pode estar trabalhando e entrar no quarto, você pode estar fazendo o que for, queridos, e cumprindo o que Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. Queridos, nós somos um povo que Deus chamou para isso, só para isso. O que, pastor? Orar em todo tempo no Espírito. Lá vem o pastor Técio falar de oração em línguas de novo. É, meu irmão, é isso mesmo. Amém? E não rompeu em você ainda, porque você não tem orado o que você precisa orar. E você não tem levado a sério como você precisa levar. Que você aprende, você foi formatado na religião que orar em línguas é só dentro de uma igreja. Você aprendeu que orar em línguas era só aqueles minutinhos de um louvor. E o Espírito Santo quer te ensinar, queridos, que a tua vida espiritual, quando você se entrega à prática da oração em línguas, você é edificado por meio dessa prática. Queridos, todos os avivamentos no mundo que você for estudar, vou citar o da Rua Azusa, por exemplo, começou quando um povo voltou à prática da oração em línguas. Quando você foi orar, quando aquele povo se juntou unicamente para orar em línguas. Então, queridos, isso não é uma moda do ouvir e crer. Isso não é uma invenção do Dave Robson, do Kenneth Reagan, que foi quem começou a falar sobre a oração em línguas. Não é a invenção do Heber Rodrigues, nem muito menos minha. Isso é uma ferramenta que Deus nos deu, queridos, para você viver diariamente, e o altar do seu coração está queimando. Porque eu duvido uma pessoa que tem uma vida, uma prática de oração em línguas, ele ou ela viver pecando, viver mentindo, viver enganando, viver fofocando. Sabe por que ainda tem muita fofoca? Porque está orando pouco em línguas. Quem ora no Espírito, quem está entregue ao Espírito Santo, não tem tempo nem para pensar, nem para pensar, muito menos falar mal de alguém. Queridos, em Tiago a palavra diz assim, em Tiago: o homem que dominar a sua língua, ele dominará todo o seu
corpo. Em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu no cenáculo sobre aquele povo em forma de línguas de fogo. Uma vez eu perguntei ao Espírito Santo, por que o Senhor não desceu em forma de pé, de orelha, de braço, de mão? Sabe por quê? Porque aí ele me disse assim, eu desci em forma de língua, porque se você me der a sua língua, eu dominarei todo o seu corpo. Você não precisa estar lutando contra o pecado, não, querido. O pecado foi destruído na cruz. Quando você se entrega à oração em línguas, você não vai ter desejo de pecar. Você não vai ter desejo de falar mal de alguém, de criticar, de fofocar, de falar mal, de atirar pedra. Não, você está numa intimidade tão grande com o Espírito Santo, queridos, que tudo perde o valor. Tudo no natural perde o valor quando você está entregue a essa prática. E não há intimidade maior do que Deus, com Deus, do que essa. Quando você ora em línguas, o diabo não entende aquela oração. A Bíblia diz que quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato, e a sua mente fica infrutífera. O que é isso, pastor? Primeiro, o seu espírito ora de fato. É a oração pura, verdadeira. A nossa oração em português, muitas vezes é gugu dadá, é oração de bebê. Vou dar um exemplo. Lá vai o homem orar, em português, aí ele começa: Senhor, Pai, eu não estou aguentando esse problema na minha casa, a minha mulher, Senhor, ela é assim, ela precisa mudar nisso, naquilo, Senhor, eu não estou aguentando, mas muda a minha mulher, transforma ela. Ou então o filho: Senhor, muda meu filho, Senhor, ele é isso, ele é aquilo. Um exemplo, vou dar outro exemplo. A pessoa vai orar e diz: Senhor, uma mulher agora vai orar, falei do homem, agora eu vou para vocês mulheres. A jovem vai orar: Senhor, eu preciso casar, Senhor. Senhor, eu não quero ficar para titia, Senhor. Senhor, eu não aguento mais, está todo mundo casando, Senhor, eu estou ficando só. Vou dar outro exemplo. O rapaz vai orar e ele diz: Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Senhor, eu estou na igreja, estou buscando ao Senhor tanto, Pai, eu estou precisando abrir essa porta de emprego. A oração dele, da sua alma, o seu desejo, os três. Agora eu vou fazer um exemplo. Os três orando em línguas, como seria? Eu vou traduzir a oração em línguas, como seria? Porque aprenda uma coisa: quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que está intercedendo por você. A palavra de Deus diz que nós nem sabemos orar como convém. A gente não sabe nem o que a gente precisa. O Espírito Santo, ele sabe a nossa real necessidade. Aí eu vou voltar para o exemplo. Aí o homem que foi orar pela sua esposa e pelo seu filho, aí ele começa a orar em línguas. Aí o Espírito Santo faz: Senhor, transforma a vida desse homem, meu Deus. Ele está orando para o Senhor mudar a mulher dele, mas o problema é ele, Senhor. É ele que não ama a sua mulher, que não trata bem. É ele que não ama o seu filho. Ele está dizendo que o problema dele é o filho dele, mas o problema é ele, Senhor. Aí vem a jovem que está orando para casar. Ela vai orar em línguas, se entrega a oração em línguas. Aí o Espírito Santo começa: Senhor, não dá um marido a essa mulher agora não, Senhor. Coitado do homem que casar com essa mulher, Senhor, essa menina. Coitado dele. Transforma a vida dela, Senhor. Cura o coração dela. Leva ela a perdoar os seus pais. Leva ela a uma intimidade com o Senhor. O que é que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo está orando a necessidade primeira. Eu não estou dizendo que Deus não quer dar aquilo para ela, nem para ele, nem enfim. Estou dizendo que muitas vezes nós pedimos o que não é a nossa necessidade. Aí o homem vai orar pedindo um emprego. Aí o Espírito Santo começa: Senhor, não dá agora não. Porque se o Senhor der um emprego para esse homem agora, mais nunca ele pisa na igreja. É verdade. Então, queridos, nós não sabemos orar como convém.
Pastor, não sei o que eu não sei nem o que eu estou precisando. Se entrega ao Espírito Santo, vai orar em línguas. Amém? Então, quando você se entrega na intimidade, você entra no quarto, Deus fala com você. E quando Ele fala, aquela palavra que Deus te deu, ela é tudo o que você precisa. Queridos, tudo o que você precisa para enfrentar o problema que você está passando hoje, é uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Somente uma palavra de Deus. Ah, pastor, mas foi um diagnóstico médico. Queridos, Deus está falando com você, que pelas pisaduras de Jesus você é sarado. Aí por que você crê mais na voz do médico do que na voz de Deus? Por que você toma mais a palavra do médico como verdade do que a palavra de Deus? Por causa da incredulidade. Amém, queridos? E aqui nesse texto, o Senhor disse para o profeta Elias. Elias, nesse texto, representa a igreja. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o espírito de Elias seria restaurado. E Elias vivia num tempo muito difícil, um tempo onde Acabe casou com Jezabel. E é o que tem acontecido hoje, inclusive dentro da própria igreja evangélica. Acabe casou com Jezabel. Mas Deus está levantando uma geração de Elias, que não vai se dobrar a Baal, que não vai ouvir a voz, não vai se deixar levar pela pressão de Acabe, nem vai ter medo de Jezabel. E o Senhor chega para Elias e diz: Elias, ele diz no versículo 2: retira-te daqui e vai a torrente de Querite. Vai lá para essa torrente e se esconde nela, o Senhor diz para Elias. Olha o que o Senhor diz para você hoje. Em primeiro lugar, eu quero te sustentar com a minha palavra. E eu quero te ensinar, em primeiro lugar, vai para a corrente de Querite e se esconde lá. O que é a corrente de Querite, querido? É o Espírito Santo. O Senhor disse para Elias: Senhor, Elias, se esconde na corrente, para que quem passar não veja você, veja a corrente. Aí o Senhor diz para você: querido, se tranque com o Espírito Santo. Vá para a intimidade com o Espírito Santo, que quem passar perto de você não vai ver você, vai ver a corrente que você está escondida. Vai passar por você e vai ver a torrente lá, a presença do Espírito Santo. E lá você vai beber da água. Você vai beber da água do Espírito Santo. Amém, queridos? E Elias foi. Aí o Senhor disse para Elias: Elias, e eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. Queridos, corvos, a natureza do corvo não é de sustentar ninguém. Pelo contrário, ele é uma ave de rapina que procura carne. E Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele muda a natureza das coisas. Deus, quando Ele quer fazer algo, querido, Deus, se Ele quiser fazer algo na sua vida, querido, Ele vai tirar do improvável. Era improvável um corvo que corre atrás de carne para se alimentar, o corvo pegar a carne e levar para o profeta Elias. O nível que o Espírito Santo quer nos levar é esse, de dizer: meu filho, eu vou te sustentar. A tua provisão não vai vir dos homens, não. A tua provisão vai vir de mim. Meu filho, minha filha, e eu uso a forma que eu quero. Eu sou especialista em usar as formas mais improváveis quando eu quero alcançar e abençoar um filho meu. Quando eu quero trazer uma provisão para um filho meu, uma filha minha. Quando eu quero vir, quando ele clama a mim, quando eu venho com socorro.
eu trago da forma mais improvável. Se for necessário o corvo, eu ordenarei ao corvo. Agora, queridos, o problema é que nós fomos treinados na religião. E nós fomos treinados a espantar os corvos. Nós fomos treinados a olhar para o pão e para a água, para aquele alimento, para a carne, para aquilo que o corvo trouxe, e dizer: isso não pode vir de Deus. Isso não vem de Deus. E a gente espanta a bênção. E a gente espanta a provisão que Deus está mandando. Porque a gente foi criado a querer que Deus nos dê a provisão e fale conosco da forma que nós queremos. E não da forma que Ele quer. E Deus, Ele tem a forma dEle, queridos. Deus tem a forma dEle para tratar com cada um de nós aqui. Você sabia disso? Agora o que eu quero te ensinar é, quando você se entrega à palavra, a ser sustentado pelo que Deus está dizendo, vai vir da forma mais improvável, querido. Você nunca imaginou, mas Deus vai mudar as circunstâncias. Deus vai mudar. Deus vai mudar o natural. Se Deus encontrar fé no teu espírito, Ele mudará o curso do natural para trazer a provisão para as tuas mãos. Agora Ele só quer encontrar fé em você. Pastor, me diga o que é fé. Por isso que eu falei da palavra. Fé nada mais é do que se sustentar em uma palavra. Fé é andar em uma palavra. Fé é tomar a palavra de Deus como verdade. Fé é crer na palavra como a verdade absoluta. Enquanto Pedro ouviu a palavra de Jesus quando ele disse: vem sobre as águas, enquanto ele andou olhando para Jesus e confiando na palavra, ele andou sobre as águas. O que é aquilo? Fé. Ele creu na palavra que Jesus disse: vem, vem, anda. Pronto, aí Jesus disse para você: vai, anda, teu problema está resolvido, você é curado, amém? Essa situação que você está passando, eu estou no controle dela. Queridos, Deus não vê os nossos problemas como nós vemos. Nós vemos os nossos problemas de uma forma, mas Deus vê de outra. Deus não está me vendo, Deus está vendo. Agora Ele está vendo a incredulidade em você. E onde há incredulidade, as mãos de Deus ficam atadas. A incredulidade impede o agir de Deus a favor do homem. A Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Cafarnaum por causa da incredulidade. Jesus não faz milagre hoje na vida de qualquer pessoa por causa da incredulidade. O maior problema do homem não é o diabo. É essa carne que você carrega aí, ó. Que ela tem uma voz. Sabe qual é a voz da nossa carne? Incredulidade. Pastor, por que a carne que eu carrego? Sabe por quê? Paulo disse em Romanos capítulo 7: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu termino fazendo. Mas se eu faço, não sou eu mais, é o pecado que habita em mim, ele diz. Em mim não, ele diz, na minha carne, porque na minha carne não habita bem algum. Sua carne nunca vai se converter, a minha carne nunca vai se converter. Ela tem que ir para a cruz todo dia. E ela todo dia ela tenta nos dominar. Nós nos deparamos diante de uma circunstância, aí a carne grita logo: não vai dar certo, você não vai conseguir, esse diagnóstico, você vai morrer, não tem mais jeito, você vai se endividar mais ainda. A voz da nossa carne: não oferte não, não dizime não, não contribua não, você está na maior crise. A sua carne diz isso. Enquanto Deus encontrar isso em você, Ele não faz o milagre. Enquanto Deus vê incredulidade em você, Ele não faz o milagre. Você está se sustentando na sua carne.
E hoje Deus quer que nós não nos sustentemos mais na carne, mas na palavra dEle. Amém, queridos? Que é a fé. Você vai crer no que Deus está dizendo. Você vai crer no que Deus está falando. Amém, queridos? E crer que Ele é poderoso para, da forma mais improvável, trazer aquilo que você precisa. Queridos, Ele vai usar quem Ele quiser. Deus vai usar quem Ele quiser para falar com você, para abençoar você. Deus vai falar quem quiser, usando quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não espante a bênção. Não espante os corvos. Não espante a forma como Deus está usando para falar com você. Agora, Ele vai vir, a provisão vai vir quando Ele encontrar fé em você. Pastor, eu quero tanto ter fé. O que é que eu faço para ter fé? O que é que faz para ter fé? Ouvir Deus falar, querido. A fé vem pelo ouvir. Sabe por que você não tem fé? Porque você não ouve Deus, você não ora, você não é a palavra, você não tem intimidade com Deus. Por isso você não tem fé. Pastor, não, mas eu frequento a igreja toda, mas não tem fé. Tem gente, tem igrejas lotadas de pessoas vazias lá fora. Igrejas lotadas de pessoas vazias, que não tem fé para nada, que cumpre um ritual religioso, que cumpre ordenanças, mas não tem fé. E Jesus disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Amém, queridos? Perceba que ele disse: vai, eu vou enviar a provisão. Eu vou correr aqui para terminar logo, para a gente cear. Aí vamos para o texto, vai para o texto, para encerrar. Aí ele diz no versículo 6: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e ele bebia da torrente. Diga: bebia da torrente. Abra a Bíblia, lê lá, versículo 6 eu li. Os corvos traziam pão e carne, e ele bebia da torrente. E a torrente significa o quê? O Espírito Santo. Agora vai para o versículo 8, olha o que aconteceu, versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Vai lá, demora-te lá, porque eu ordenei a uma viúva que te dê comida. Antes do versículo 8, o 7 diz assim: mas passado alguns dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Você vai dizer: pastor, a torrente secou? Sim. Deus diz para você: até hoje eu te alimentei com pão e carne, mas a partir de agora eu quero te alimentar com azeite. Eu quero te levar para uma nova dimensão. Até agora você comeu pão e carne, mas agora eu quero te levar para o nível do azeite. Até agora você comeu do pão e carne, do natural. Agora eu quero te levar para o nível do espiritual. Eu quero te levar para o nível da fé. Amém, queridos? E lá, mais ainda, mais uma vez, Deus usa uma forma improvável. Uma mulher que não tinha sustento, Deus usa para sustentar. Para mostrar para você que o seu sustento não está na mão do homem, está na mão de Deus. Tá não, pastor, o meu chefe, ele nem pagou esse mês, estou com salário atrasado. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde ele quiser. Se ele encontrar fé no teu coração, ele manda o presidente da república resolver o seu problema. Viu? Ele manda quem ele quer, da forma que ele quer. Ele só quer encontrar fé dentro de você. Então, é um chamado a um novo nível. Agora, a tomar azeite, se alimentar, ser provido por uma viúva que não tinha como se sustentar. E o Espírito Santo diz: esse é o tempo que eu quero levantar, queridos. Eu quero levantar os improváveis para sustentar a minha obra.
O ministério profético nesses últimos dias vai ser sustentado por viúvas. A obra de Deus será sustentada por viúvas. E a viúva provará o milagre poderoso. Se entregue hoje ao Espírito Santo e diga: a partir de hoje eu só creio em uma coisa, no que Deus falou comigo. Queridos, tudo na nossa vida não pode acontecer sem Deus falar conosco. A palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Não é assim? Provérbios, a palavra do Senhor diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que quer dizer isso, pastor? O seu espírito é o lugar onde o Senhor vai acender a luz e vai iluminar o seu caminho e vai lhe guiar. Ele não vai lhe guiar pelas suas emoções, ele não vai lhe guiar pela mente, pelo racional. Ele vai lhe guiar por uma luz que vai ser acesa no seu espírito. A palavra de Deus vem no espírito. Pastor, o que é que vai acontecer quando eu me entregar a esse nível e ser sustentado por uma palavra? Você vai se tornar indesistível. Aplauda ao Senhor mesmo. Toda pessoa que caminha por uma palavra é indesistível. Vem as guerras, vem os problemas, vem um monte de coisa, mas você está lá firme. Por quê? Porque você está em cima de uma palavra. Deus falou comigo. Acabou. Mas se levantar fulano, ciclano e beltrano e tal, acabou. Deus falou. Deus falou, então acabou. Amém, queridos? Então, ser sustentado por uma palavra te faz alguém indesistível. Ser sustentado por uma palavra faz de você alguém perseverante. Ser sustentado por uma palavra te faz alguém amadurecido na fé. Quando você era sustentado pela palavra do homem, você era uma criança, era um menino, era um bebê. Paulo diz: quando eu fui menino, eu falava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Então, quando você andava sustentado pela voz do homem, você era uma criança, era um bebê, você era levado por todo o vento de doutrina. Mas agora você não é mais, você amadureceu no espírito. Você agora anda em cima de uma palavra. Agora a fé brota dentro de você. Amém. Agora o natural não te abate, porque a palavra é tudo para você, querido. Queridos, a palavra tem que ser tudo para nós. E nessa noite nós vamos tomar a ceia, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, a palavra diz assim, capítulo 1, versículo 1. A gente vai cear agora, só um minutinho, só para a gente cear. João 1, a palavra começa dizendo assim: João, no princípio era o verbo. Ou seja, a palavra. Tudo, olha o que a gente aprendeu a só ler a Bíblia assim, sem meditar, sem aprender, sem ler no Espírito. E a vida no Espírito abre o nosso entendimento, descortina os nossos olhos. Quando Paulo disse assim, João, no princípio era o verbo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tudo no princípio começa com uma palavra. Deus, ele não começa nada sem antes ele falar. Nada. Até quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, eu não posso esconder isso do meu amigo Abraão. Vou falar com ele. Tremendo, né? Abraão, que viveu antes da lei, na graça, conhecido como pai da fé, foi chamado amigo de Deus. E Deus não guardava segredo para Abraão. Que coisa linda, queridos. Seja alguém de uma fé tamanha que Deus não vai guardar segredos de você. Meu Deus, que coisa linda, queridos.
Deus, ele vai revelar. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer. Amém, queridos? Amém. Então, no princípio era o verbo. Deus te deu uma palavra. O verbo estava com Deus. Fique na intimidade, fique com Deus até a palavra se cumprir. E o verbo estava com Deus. Você vai estar lá com a palavra orando. Aí depois, o que é que diz? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Chega um momento na nossa vida espiritual que a gente vai amadurecendo, que nós e a palavra somos um. Você começa a caminhar num nível de intimidade com Deus, que você e a palavra não se separam mais. Amém, queridos? Esse ministério nasceu em Campina Grande por causa de uma palavra que Deus me deu. Essa palavra hoje, eu não tenho mais essa palavra, eu encarnei essa palavra. Eu e essa palavra hoje somos um. E isso é o que vai acontecer com você. Aí ele diz, lá na frente, no texto de João 1, e o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra que Deus te deu vai se cumprir. Amém? Queria convidar a Neto e Soraya para a gente distribuir. Eu quero profetizar que nessa ceia de hoje, a partir dessa ceia, você será sustentado pela palavra de Deus. E mesmo que as circunstâncias digam o contrário, não ouça a circunstância. Se apegue à palavra que Deus te deu. Amém, queridos? Se apegue à palavra que Deus te deu. Tem outro. Pode ser o deserto mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Pegue o pão, pegue o suco de uva, representando o sangue de Jesus. Pastor, eu não sou batizado não. Eu não vou ceiar não. Não tem um versículo na Bíblia que diz que porque você não é batizado, você não pode ceiar, irmão. Foi a religião que ensinou errado, viu? Você vai cear, porque isso aqui vai te dar força, graça, sustento. Amém? A única coisa que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A única coisa que nos impede de cear é se nós não estivermos em comunhão com Deus ou com os irmãos. Mas ainda agora, nesse momento, você pode se consertar com Deus, amém? Você pode se arrepender, se consertar e tomar o cálice. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e tome, amém? Todos de pé nessa hora, com pão, com suco de uva. Isso aqui é um momento, esse pão e esse suco de uva representa a sua vitória, meu irmão. Tem gente que não entendeu ainda. Se lhe conecta na palavra. Esse pão e esse suco de uva que está na sua mão representa a sua vitória, meu irmão. Sua vitória. Sua vitória. Porque desse sacrifício flui a cura. Desse sacrifício flui a libertação, a restauração. Tudo que nós precisamos. Amém? Vamos ser rápidos por causa da hora. Eu não quero. Mas hoje foi um culto especial, diferente. Vocês sabem que não é sempre que nós passamos do horário. Amém, queridos? Fecha teus olhos nessa hora. Levanta o pão comigo. Fecha teus olhos. Se concentra agora na presença do Pai. Começa a orar. Começa a entregar a tua vida na presença dEle. Começa a se consertar com o Senhor. Começa a dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero andar na tua palavra, Senhor. A partir de hoje eu quero ser sustentado só pela tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz na comunhão, na intimidade, no quarto. Eu quero ser fortalecido ouvindo a tua voz. Vai se entregando a Ele aí. Diz, Senhor, a partir de hoje eu quero receber eu quero que o Senhor encontre fé em mim. Eu quero que a minha fé atraia o milagre que eu preciso, da forma mais improvável que possa haver.
Se for os corvos, eles virão e trarão a nossa provisão. Oh Jesus, obrigado por esse sacrifício, obrigado por essa entrega, obrigado por essa morte que nos deu vida. A tua morte, Jesus, nos deu vida. Aleluia. Levante o pão comigo, levante o pão assim. Na noite que o Senhor foi traído, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Nós estamos aqui, Jesus, trazendo à memória o teu sacrifício. O teu sacrifício está vivo. Jesus, o Senhor está vivo. Nessa noite nós queremos te dizer que ao comermos desse pão que representa o teu corpo, Jesus, nós queremos te dizer, Jesus, que o teu milagre é nosso, que o milagre que nós precisamos, nós tomamos posse, nós recebemos a cura. Eu declaro cura nessa noite, nesse lugar, naqueles que precisam. Eu declaro uma libertação na mente, nas emoções, no coração. Eu declaro que ao comer desse pão, toda prisão na mente, nas emoções, é quebrada, é anulada, é despedaçada, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que ao comermos desse pão, a tua palavra é encarnada em nós, a tua vida, o teu poder, a tua graça. Nós e o Senhor seremos um, porque a tua palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Levanta comigo o pão, diz assim: Jesus, esse pão representa o teu corpo, e eu declaro que ao comer dele, a minha vida é tocada pelo poder do Calvário, pelo poder do sacrifício de Jesus. Diz assim comigo: eu declaro que o meu corpo é sarado, nenhuma enfermidade tem poder sobre a minha vida, porque na cruz Jesus, Ele foi moído, o seu corpo foi esmagado naquela cruz, para que hoje, ao comer desse pão, eu prove a cura, o milagre, a libertação na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Come o pão nessa hora. Aleluia. Com os olhos fechados, come o pão e tem uma visão no teu coração. Vê Jesus naquela cruz, sendo moído, esmagado pelo nosso pecado, para que hoje nenhum pecado tenha domínio sobre você. Eu declaro que a partir de hoje o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está mais na lei, você está na graça. Levanta comigo o cálice nessa noite. Levanta o cálice. Esse é o cálice da nova e eterna aliança. Obrigado, Jesus. Levanta e começa a agradecer a Jesus por esse sangue. Começa a agradecer a Ele porque esse sangue te alcançou, esse sangue te libertou, esse sangue te... Não pede para Ele te curar não, já agora agradece porque você já é curado. Não pede para Ele curar a tua família não, agradece agora a Ele, porque a tua família já é salva, tua família já é resgatada. Com esse cálice na mão, começa a agradecer a Ele pelos seus feitos. Pai, nós não estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para agradecer. Diante desse cálice, nós não temos nada a pedir, nada a pedir, só te agradecer, porque esse sangue nos comprou, esse sangue quebrou as nossas cadeias,
Esse sangue destruiu as prisões, as algemas do pecado que nos prendia. Esse sangue quebrou as cadeias da religiosidade que nos impedia de ser livre. Esse sangue nos resgatou. Esse sangue nos redimiu. Esse sangue nos comprou. Levanta comigo o cálice e diz assim: Jesus, esse cálice representa a minha vitória. A palavra de Deus diz que eu venço pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Nessa noite eu declaro que ao tomar desse cálice, a minha vida é tocada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Diz comigo: nessa noite, esse sangue está sobre a minha vida, sobre a minha família. Diz: sobre os meus filhos, sobre os meus pais, meus irmãos. Diz: sobre o meu trabalho, sobre a minha casa. Esse sangue guarda a minha entrada e a minha saída. Esse sangue me resgatou. Esse sangue me deu vitória sobre mim e a minha família. Aleluia. Nós trazemos, Pai, a nossa família agora, nesse momento, Senhor. Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nesse momento de comunhão, nesse momento de ceia, nós trazemos a nossa família diante dessa mesa de aliança. E nós não pedimos, Pai, nós já te agradecemos, porque a nossa família é salva. Ela não será salva, ela já é salva, porque a fé, ela diz o que já é. Obrigado, Senhor, porque diante desse cálice nós podemos te dizer que a nossa família não será restaurada, ela já é restaurada. Ela não provará o milagre, a nossa família já é um milagre na terra. Diante desse cálice, nós não provaremos um milagre financeiro, nós já recebemos um milagre financeiro. Tudo foi comprado na cruz, tudo, e nós cremos no que está feito. Diga: eu creio no que está feito. Diga: na cruz Jesus bradou: está consumado. E nessa noite eu creio, está consumado. Tome o cálice nessa hora, pode tomar. Aleluia! Levante seus braços, agradeça a Ele. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Oh, obrigado, Jesus, porque a nossa vida nessa noite é tocada. Só o refrão. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado. Meu Deus, esse é quem tu é. Diga isso pra Ele, vai. Hoje eu quero nadar